Gente, me perdoem, por favor. Puxa, bom dia a todos. Eu estou aqui há 6 minutos falando. 6 minutos falando. Só que eu esqueci de apertar esse negócio aqui. Já falei para os meus filhos, se a coisa piorar, vocês chamam lá um instituto ali de sei lá o que e levam embora, porque, pô, não é a primeira vez. Estou aqui 6 minutos falando, aí eu resolvi olhar para lá e a Ângela disse que não estou vendo nem som nem imagem quando eu vou olhar aqui, mas tudo bem, vou tentar falar tudo de novo. Antes de mais nada, eu vou tentar dar bom dia para vocês, eu vou dar, agora já estou no ar, né? Me desculpe, eu vou fazer o quê? Será que é estresse? Será o que? Não sei, mas tudo bem. Bom dia, Fernanda, Paulo Veller, Cacamota, Ângel, Sidney, Renato, Lígia, Lucas, Cândido, Azastic, Schnuck, Blush, Bumbi, Goofy, esses nomes estranhos aqui, mais um que é Baby Cake. Bom dia. Então, agora eu liguei, tá vendo, Lígia? É brincadeira. Me desculpe mesmo. Tá? Eu falei um monte de coisa aqui que eu vou ter que tentar repetir, porque eu não tenho nada decorado. Bom, lembrando que hoje à noite estarei com o Jorge Antônio Ouro no último programa do ano no Vida Inteligente na TV, e nós vamos falar sobre o que é a realidade. Tá? E já andando, repetindo sem fugir muito do que eu tinha falado. Ontem à noite surgiu o tema contagem regressiva para a gente falar hoje, né? E depois, quando eu fui falar aqui, contagem regressiva, a que se refere isso aqui? É para o fim do ano, alguma coisa assim? Não. Depois apareceu que a questão da contagem regressiva é quanto tempo ainda nós temos, cada um de nós resta aqui na superfície terrestre. Eu digo superfície porque quando a gente morre, eles enterram a gente, né? Então estou falando aqui na superfície. Então, esse tema para ser dissertado hoje é o que nós vamos fazer, porque todo mundo tem medo dessa coisa chamada morte, mas eu lembro para você que o pior que pode acontecer, o máximo que pode acontecer é você morrer mesmo. O máximo que pode acontecer, né? E todo mundo aconteceu isso, todo mundo que nos antecedeu, não tem ninguém ainda que tenha voltado, né? E todo mundo que foi ficou por lá. Então esse é um processo que a gente só vai descobrir se tem alguma coisa depois que nós formos, né? Enquanto isso nós vamos vivendo aqui no mundo físico, no mundo astral, sei lá, né? Será que o astral é a mesma coisa que a morte, não sei o que? Já falamos muito sobre isso aqui, mas tudo bem. Cada um do seu grau de entendimento, né? Então me desculpem mais uma vez. Tá, agora tem tudo, né? Eu falando sozinho para mim, eu dei palestra para mim aqui, falando um tempão aqui, né? Então a gente tem que lembrar. E há pouco tempo eu levei no Vida Inteligente, há pouco tempo não, um ano, sei lá quanto, eu levei a doutora Margarita Urbano, Margarita Ubaldo, e nós falamos sobre longevidade, sobre medicina anti-envelhecimento, que esse termo não pode ser usado, foi proibido, né? Mas é como dar longevidade ao nosso corpo, né? Até agora, em pleno terceiro milênio, por esse calendário maluco que nós temos, não teve ninguém, nem Avatara, nem isso, nem aquilo, que não tenha passado por isso que nós chamamos de processo da morte, né? Porque isso, existe aquilo. Bom, se existe, então tem que provar, né? Tem que provar mesmo. Não teve ninguém, absolutamente ninguém que tenha morrido, sido enterrado, comido pelos vermes e exumado, e que depois tenha voltado à vida no corpo físico. Não existe. Então é um processo que nós vamos ter que enfrentar. Então essa contagem regressiva é uma certeza que nós temos. Então a pergunta hoje, nós vamos falar sobre esse tema, né? Eu trouxe um texto também para nos acompanhar, e a pergunta fica para cada um: se teu dia final fosse hoje, o que você teria feito? Você fez tudo o que você queria fazer? Você já criou seus filhos? Você realizou seus sonhos? Você deixou um legado? Não fiz nada disso. Tá, e aí? Quanto tempo ainda te resta? Você sabe? Não, ninguém sabe. Poucas pessoas sabem. Algumas pessoas sabem, hein? Isso eu não duvido, não. Porque algumas pessoas sabem. Tem gente que marcou data de ir embora, que sabia que ia embora, e não se matou nem nada, foi embora mesmo. Como é que sabia, eu não sei, né? Isso aí é uma coisa que acontece, né? Então tá. Então nós vamos falar sobre esse fenômeno, né? Já que a gente ainda não conseguiu a tal da imortalidade. E não adianta ter imortalidade se você não tiver saúde, se você não ter plenitude física, essas coisas. E outra coisa da imortalidade, não adianta só você ser imortal se todas aquelas pessoas que você ama, que você gosta, os seus ídolos, seus amigos, seus parentes, seus filhos, todo mundo ali for embora também, né?
O que adianta, né? O que adianta ser longevo, o que adianta ser imortal, se todo mundo vai embora, né? Então, não, mas até lá, quando chegarmos a sermos imortais, nós teremos outro nível de consciência e não sentiremos saudade de ninguém. Por enquanto é blá blá blá, por enquanto é conversa, não temos nada disso, né? Cândido, bom dia, Luiz Eduardo. Cândido diz: não esquento mais com a morte, e sim com desenvolver a vida com qualidade. É isso aí. Você faz bem porque a gente não sabe. Não sabe quanto tempo a gente tem. Mas também não interessa, né? Acho que isso é meio relativo, né? Se você morreu, acabou, você não tem que se preocupar com nada. Mas é uma coisa para você mesmo, né? Para você mesmo. Chegar o dia que você deitar ali, posição sem vergonha, né? Deitar, isso que é horrível. Acho que é uma prostração, né? As pessoas deviam morrer de pé, não ficar de pé, assim, que nem o cara que morreu há pouco tempo, apareceu aí na internet, e para não dar esse choque, o que fizeram? A funerária atendeu o pedido da família, colocou o cara sentado na moto dele, né? O cadáver sentado na moto, naquela posição, segurando a moto assim, com óculos escuros, não estava com capacete não, óculos escuros, vestido com roupa de motociclista, e foi assim que ele foi velado, antes de ser enterrado. Então isso é legal. Aquela cena de você ver tudo aquilo lá deitado ali, é um horror, né? Que troço estúpido, que costume bobo, né? Acho que tinha que sumir com isso aí, acabou. Fica só a lembrança de como a pessoa era, né? Você não precisa olhar naquele estado sem vida, aquele corpo que não tem mais nada dentro, né? Isso aqui é chato, né? Acho que tinha que mudar, alguma coisa tinha que mudar, mas tudo bem, não é papo. Então é isso aí. Fabiana, bom dia, bem-vinda, Fabiana. Então eu trouxe aqui esse texto para a gente acompanhar, e eu peço paciência a essas pessoas, por favor, paciência a essas pessoas que sabem, que conhecem o lado de lá, mas que não conseguem compartilhar isso. Por exemplo, se eu sou vidente, se eu estou do lado de lá, eu tinha que ter uma forma de poder, por alguns segundos que seja, botar o dedo no terceiro olho da pessoa assim, falar: olha, veja o que eu estou vendo. Aí sim, né? Então, por favor, aquelas pessoas que conhecem o lado de lá, que sabem o que é a vida após a morte, toda essa coisa, tenham paciência no programa de hoje, porque a gente vai falar sobre uma questão não do lado de lá, é do lado de cá que nós vamos abordar hoje o tema, ok? Então tá aí, vamos lá. Todos nós vamos morrer. E acredite ou não, esse é um evento tão natural quanto nascer, crescer ou ter filhos. No entanto, a ideia da finitude nos enche de terror. Por quê? Será que precisa ser assim? Dá pra gente sofrer menos com essa questão da morte? Olha só a história. Há muito tempo no Tibete, uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer em seus braços, sem que ela nada pudesse fazer. Desesperada, saiu pelas ruas implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um mestre budista, colocou o corpo da criança aos seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava batendo. O mestre então respondeu que havia sim uma solução para a sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda, nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu, exultante, em busca da semente. Foi de casa em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Muita gente já morreu nessa casa. Desculpe, já houve morte em nossa família. Aqui nós já perdemos um bebê também. Depois de vencer a cidade inteira sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição. Voltou a ele e disse: o sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. A morte pode ser vista como um mistério incompreensível ou como um absurdo inaceitável. A morte pode até ser tratada como um tabu, assunto no qual a maioria das pessoas não gosta de falar. Mas seja como for, aceitemos isso ou não, a morte é um fato, uma realidade inexorável, pelo menos até os dias de hoje, né? E que vem para todos nós. Por mais que queiramos nos esconder dela, deixar de existir é uma coisa tão natural quanto existir. Na verdade, a morte é provavelmente a única coisa certa na sua existência ou na minha. E também na de nossos pais, nossos filhos, nossos ídolos e inimigos, de todas as pessoas que amamos e mesmo daquelas que jamais chegaremos a conhecer. É certo que todos nós vamos morrer um dia. Vocês sabem? Experimente fazer isso um dia.
eu gosto muito de ver fotos antigas, né? Então o acesso à internet está cheio aqui, o Google, isso aqui é uma maravilha. Você acessa fotos da década de 20, da década de 20, do século XIX, filmes, alguns filmes que foram feitos naquela época. Então você passa aqueles filmes lá e você olha aquelas milhares de pessoas, aqueles milhões de pessoas, e você sabe que nenhum deles mais existe. É estranho. Todos eles passaram pelo processo. Todos eles com as suas histórias. Um negócio realmente. Como eu disse em outros programas, tem coisas que as palavras não conseguem traduzir, né? Eu vejo tudo aquilo que me precedeu, até coisas antes do meu nascimento, antes de eu vir para cá. Você vê todas aquelas pessoas sorrindo, aquelas pessoas se divertindo. Ninguém mais está aqui. Foi embora. Para onde foram? Não sei. Mas é um fato. É um fato, como disse o texto, uma realidade inexorável. Pessoas boas, pessoas ruins, gente em Xanxerê, em Santa Catarina, ou Nagano, no Japão, e esse dia pode acontecer amanhã ou daqui a 60 anos. A morte faz parte da vida. Todos começamos a morrer exatamente no dia em que nascemos. A morte, portanto, é uma etapa da nossa existência com a qual temos que conviver. Pode-se conviver melhor ou pior com ela, mas não se pode evitá-la. Pode-se aceitar a sua inevitabilidade e olhá-la de frente, ou pode-se negá-la, fugir dela e imaginar que não pensar na morte possa fazer com que ela deixe de acontecer com você ou com a sua família. Mas o fato é que todos nós estamos programados para nascer, crescer e morrer. Uma obviedade esquecida por boa parte da sociedade ocidental contemporânea, que teme ver a morte como um evento artificial, inesperado e injusto. Sobretudo, costumamos vê-la como um evento exclusivo, pessoal, que isola quem sofre uma perda por meio da dor do resto do mundo. Quando, ao contrário, não há nada menos exclusivo do que morrer. Nem nada que perpasse mais a humanidade do que o sofrimento de uma perda. Como está expresso na fábula tibetana que nós acabamos de ler, a morte não é um privilégio nem desgraça particular de ninguém. Ela chega para todos sem exceção. Mas afinal, se a morte é tão comum e corriqueira, por que ela nos causa tanto medo? O maior desejo do homem é a imortalidade, diz a psicóloga Ingrid Essinger, da USP, Universidade de São Paulo, acostumada a atender pessoas em situação de luto. Por isso, muitas vezes, a morte é considerada uma inimiga, e uma adversária que poderia ser vencida pelos avanços científico-tecnológicos do século XX e agora do século XXI, que aumentaram indiscutivelmente a eficiência dos diagnósticos, dos medicamentos, das técnicas cirúrgicas, etc. O sonho da permanência ganhou reforço com as melhorias trazidas pela medicina, com o aumento da expectativa de vida, com a possibilidade de haver cura para todas as doenças, mesmo o câncer ou a AIDS. Enfim, soa como um despropósito falar da morte a quem tem as descobertas da ciência a seu favor. Afinal, se existem meios de prolongar a vida útil do ser humano, de manter-se jovem, de atrasar o envelhecimento, de viver mais de 100 anos, por que pensar na finitude? Né? É isso aí. É um paradoxo. A valorização da vida e a ilusão da eterna beleza e jovialidade trazidas pela vida moderna acabam gerando, por meio do apego a isso tudo, muito mais tristeza e sofrimento pelo fim inevitável da existência do que pela felicidade, pelo mais de vida que proporciona. É isso. Vocês querem saber a minha opinião pessoal? Deixa eu parar aqui. A minha opinião pessoal. Não vai ter besteira. A minha opinião é pessoal. Como eu disse há pouco, todo mundo tem dúvida, né? Se existe... Todo mundo não. Boa parte das pessoas, a maioria das pessoas, tem dúvida se existe alguma coisa além da vida física, né? Mas você sabe por que eu acho que as pessoas têm medo da morte? Exatamente por sentirem alguma coisa ou por terem sido influenciadas pela mídia, pelas religiões, pelas doutrinas, que dizem que do lado de lá tem vida, que do lado de lá você só está sem corpo, que do lado de lá você não consegue se comunicar com o lado de cá. Então realmente preocupa você morrer e continuar vivendo num lado de lá, Então acho que é esse medo
Esse é o medo que as pessoas têm. Esse é o medo que as pessoas têm. Porque se realmente sua vida terminasse agora de alguma forma que tivesse que ser, da forma que tivesse que acontecer, se acabasse ali, acabou, ninguém precisa ter medo daquilo. Acabou, fechou os olhos, parou de respirar, acabou. Então você tem medo do quê? Acabou? Não tem que ter medo, acabou. Agora, se o treco continua, eu te dou razão. Eu te dou razão, porque ninguém voltou para contar, primeira coisa. Segunda, do lado de lá todo mundo diz que é lindo. Porque tem as cidades não sei o quê, porque está todo mundo vestidinho de branco, porque vem esse e o outro que quer parar, fora as partes, né, daquilo que dizem que é feio pra caramba, né? Mas tudo bem. E daí? Mas a gente é egoísta. A gente é apegado. Você está do lado de lá, teus parentes, teus amigos, teus amores, tudo estão do lado de cá, e aí? E aí? Esse é que é o medo. Pode escrever, o grego um dia, o Eustáquio André Patunas disse num dia qualquer, no programinha dele lá, isso. As pessoas têm medo da morte porque tem preocupação de que a vida continue do lado de lá. Aí sim, eu acho uma boa justificativa, quem sabe os psicólogos, psiquiatras, doutrinadores lá pensarem a respeito desse meu ponto de vista, né? O que vocês acham, hein? A Luiz Eduardo diz, o André diz que acho que o maior medo de todos nós é se as religiões estiverem certas. Não sei, cada uma fala uma coisa. André diz, às vezes eu tenho dúvida qual a maior ilusão, a morte ou a vida. Sei lá. Acho que é a vida, né? Porque a morte não tem ilusão, acabou, morreu, acabou. Tá lá. O apego causa medo, diz a Cacá. E como causa? Luiz Eduardo diz, a morte é assustadora, mas muito pior é viver uma vida sem sentido, sem entender direito o que está fazendo por aqui, como um vivo morto. Mas aí é extremo também, né, Luiz Eduardo? A pessoa pode não se encontrar, mas ela está viva, ela tem sempre oportunidade. Ela estando viva, sempre há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então, essa questão de zumbi só se for só se cabe aqui numa doença grave onde tem vida vegetativa. Eu concordo com você. Cândido, medo está no humano. Se você se acha só humano, diversão garantida. Agora, se você se acha divino, mais uma vida apenas cessa. Já está de volta. É verdade. É verdade. Isso é filosofia, né? Filosofar. Cris, bom dia, bem-vinda. Lígia, grego, posso racionalizar a morte. O problema é aceitarmos que não veremos mais aquele ente querido em corpo físico. Opa, peraí, você já vou te perguntar aqui antes de continuar meu texto. Ângelo, o desconhecido assusta, por isso as pessoas temem a morte. Temos nossos apegos. Mas, Ângelo, foi o que eu disse, se a morte é o fim, então não tem que se assustar coisa nenhuma. Acabou, você não tem depois, você não tem que se assustar. Agora, Lígia, voltando para você. O problema é aceitarmos que não veremos mais aquele ente querido em corpo físico. Nós, né? Nós não vamos ver. É isso? Ou existe um bloqueio, você não enxerga o lado de cá. Como é que é isso? Por favor, abra um pouquinho mais do que você acabou de escrever. Eu não entendi, desculpa. Então, mas o problema grego, diz Ângelo, é que, como você disse, ninguém tem certeza de nada e é por isso é desconhecido. Isso, mas é o problema. Então, nós temos que ter essa consciência. Se morreu, acabou, não tem que ter preocupação e nem medo da morte. Morreu, acabou. Não tem que ter medo de nada, acabou. Agora, o grande problema é se a coisa continua. Putz, aí sim. Porque as histórias que contam do lado de lá, centro espírita que baixa fulano, beltrano, que está desesperado, porque morreu de uma forma trágica, que não sei o que, quer comunicar com a família, esses filmes que foram feitos aí, essas coisas, todo mundo está com isso na cabeça. Então aí o ser humano fica com uma confa filha da mãe na cabeça, né? Lígia, sim, nós não o veremos em corpo físico, ele nos verá como alma. Está aí. É isso aí. Mas tem que estar muito, tem que estar, sei lá. Vamos pensar a respeito, vamos continuar aqui. O mundo ocidental transformou a morte em tabu, que é o nosso, né? Ela costuma ser ocultada das crianças e banida das conversas cotidianas, é verdade. Tudo aquilo que possa lembrá-la, a enfermidade, a velhice, a decrepitude, é escamoteado. Os doentes morrem no hospital longe dos olhos, e não raro do coração de seus amigos e parentes.
E os rituais de luto são cada vez mais rápidos e pragmáticos. O medo natural de todo ser humano sente diante da própria finitude e vira pânico. E mesmo a morte natural, não causada, por exemplo, pela tremenda violência que a cada dia assola os cidadãos do Brasil e do mundo, por que não dizer, acaba virando sinônimo de aniquilamento sumário, de abreviamento, o que no mais das vezes não corresponde à realidade por se tratar apenas de uma vida que chegou naturalmente ao fim, de uma existência que simplesmente expirou. Partimos de ideias preconcebidas sobre a morte formadas a partir da nossa personalidade, da educação familiar e do ambiente sociocultural e religioso em que vivemos. Diz a psicóloga Bel César, do Centro de Dharma da Paz, em São Paulo, e autora de Morrer Não Se Improvisa, do livro. Tais imagens são rótulos que muitas vezes não correspondem à experiência humana e que acabam alimentando fantasias amedrontadoras. Refletir sobre a morte pode torná-la mais familiar e, portanto, menos ameaçadora. Ninguém, ela diz, ninguém reflete sobre morte. Me desculpe a psicóloga que eu respeito, ela. Ninguém reflete sobre morte. A pessoa de bom senso não quer pensar nisso. Quer pensar em viver, como já falou, alguém falou. O primeiro passo para conviver melhor com a ideia da morte é esquecer aquela imagem medieval, um tanto tétrica, de um esqueleto coberto com uma capa preta carregando uma foice afiada na mão. Talvez uma imagem melhor para a morte seja imaginá-la como o fim de uma festa muito bacana. Cadê isso aqui? Você já sabia que ela acabaria, que ela teria que acabar em algum momento. E, pensando bem, talvez não seja de todo mal que a festa termine. Tem razão. Você aguentaria dançar na pista para sempre? Por melhor que seja a música, tem uma hora que seu corpo e sua mente pedem descanso. E aí talvez seja o momento mesmo de sair da pista, serenamente, sem traumas, e dar lugar a quem está chegando à festa cheio de gás. Boa comparação, né? Boa comparação. E realmente todo mundo diz, quando geralmente alguém morre, diz, descansou. Perguntaram pro cara se ele estava cansado, pro defunto. Vamos lá. O Bruno, que legal que você está aqui também. Bom dia. Marcos, acho que nós devemos nos apegar no que devemos fazer aqui para fazer da melhor forma possível a nossa missão. O que acontece depois vamos descobrir um dia. Se formos, né, Marcos? A Fabiana, prefiro vivenciar uma etapa de cada vez, mesmo porque quando partirmos teremos que vivenciá-lo sozinhos. É verdade, disse tudo, né? Bruno César, Bruno Ju, a Bel César é mãe de um monge budista, por isso ela reflete sobre a morte. Você conhece, né? Então, Bruno. O filho dela é um tulco, Lama Michel Rinpoche. Legal. Isso aí, legal. Valeu pelo esclarecimento, Bruno. Eu não tenho a Ângela disse que não tem medo da morte, ela disse que só tem medo de sofrer na passagem, então você acredita que tem coisa do lado de lá, né, Ângela? Lígia diz, Grego, o problema é que a festa não acaba, só muda o tema. Putz, olha aí. A Lígia deve estar falando com conhecimento de causa, né? Coisa que eu já não posso fazer, né? Não posso fazer porque eu não conheço absolutamente nada. Cadê? Onde é que eu estava aqui com... Isso, parei aqui. Eu quero continuar. Bel propõe um exercício de meditação, a psicóloga, né, inspirado nas práticas budistas. Repita a palavra morte de olhos fechados inúmeras vezes. Surgirão pensamentos, imagens e sentimentos muitas vezes antagônicos, mas se você continuar essa experiência de mergulhar até onde vem a palavra morte e o levar, verá que algo dentro de você mudará positivamente, diz ela. O medo da morte é um sentimento inerente ao processo do desenvolvimento humano. Aparece na infância a partir das primeiras experiências de perda e tem várias facetas. Trata-se de um medo do desconhecido, somado ao medo da própria extinção, da ruptura da teia afetiva, da solidão e do sofrimento. O medo da morte é fundador da cultura, diz a socioantropóloga Lucie Desaulniers, responsável pela disciplina de estudo sobre a morte da Universidade de Quebec, em Montreal, no Canadá. Esse medo funciona como pivô e como motor de todas as civilizações. A partir do desejo da perenidade, se desenvolvem as instituições, as crenças, as ciências, as artes, as técnicas e mesmo as organizações políticas e econômicas. Esse é o lado, digamos, vital da morte. O medo da morte nos força a viver, a nos relacionarmos, a procriarmos, a criarmos, construirmos coisas que nos transcendam, diz Luz. Na ilusão da imortalidade, o ser humano acredita que suas obras sejam permanentes e garantam que ele não seja esquecido. Não sei por quê. Ser esquecido.
troço muito misterioso ainda. Como é que eu posso pensar em não ser esquecido se não tem nada do lado de lá? Hein? Por que eu tenho que me preocupar com esse negócio se eu vou estar do lado de lá? Ou se não existe lá de lá? O que eu vou me preocupar se eu fiz alguma coisa boa aqui ou não? O que vão pensar de mim quando eu morrer? Você já percebeu, quando morre todo mundo é santo, né? Todo mundo é bom homem, bom marido, bom funcionário, bom isso, bom aquilo. Não tem defeito quem morre, né? Todo mundo é santinho na hora da passagem. Esse é o lado, digamos, vital da morte. Tá? Já li isso aqui, tá? Na ilusão da imortalidade, o ser humano acredita que suas obras estão permanentes e que não garante que ele seja esquecido. Cada um adapta a sua maneira máxima: plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. Puxa vida, isso quer viver? Tá legal. Isso ocorre porque para o nosso inconsciente a morte nunca é possível nem admissível quando se trata de nós mesmos. A ideia de não existência provoca tal desconforto que a mente humana acaba criando alguns mecanismos de defesa para fugir dessa realidade, diz o psiquiatra e psicanalista Roosevelt Schneck-Cassor, lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo. A negação e a repressão da ideia da morte são exemplos destes artifícios. Nada disso é novidade. Desde os tempos mais remotos, os homens já enxergavam a morte como elemento antagônico à vida e não como boa parte integrante e inseparável dela. Talvez fosse mais fácil aceitá-la como fato natural quando ela acontecia aos borbotões, quando a expectativa de vida das pessoas era de apenas 35 anos. Mas o estranhamento e o terror sempre existiram. As pinturas encontradas nas paredes das cavernas, como Lascaux e Chauvet, na França, revelam o incômodo que a morte provocava ao homem de 30 mil anos atrás. Os episódios alegres, como as caçadas, eram retratados em cores vivas, usando óxido de ferro, alaranjado ou calcário amarelo. As imagens fúnebres, por sua vez, eram pintadas com cores escuras, com carvão. O antagonismo se mantém dentro de cada um de nós. Agora, no jogo consciente entre Eros, o deus grego do amor, e Thanatos, o deus grego da morte, para usar uma imagem cunhada por Sigmund Freud, fundador da psicanálise. Eu quero fazer um pequeno aparte aqui. Tá. Antes eu vou um pequeno aparte, que é... Eles querem que a gente entenda da morte, e me veio à mente agora, enquanto eu li o texto, a questão dos animais. Nós temos visto agora com a web que está aí, com a internet, tudo isso aqui, recentemente algo mexeu com todo mundo. Um cachorrinho morreu atropelado e o seu parceiro ficou no meio da pista zelando pelo cadáver do amiguinho e não deixando que ninguém se aproximasse daquilo. Aquilo foi exaustivamente filmado, passou em todas as redes. Então, quer dizer, o próprio animal, o elefante, quando vai morrer, ele se separa do seu grupo e vai embora, para não atrasar o grupo e para morrer sozinho. É o reino animal. Olha o quanto o reino animal nos ensina, cara, né? Se você vê, os animais sentem muito a passagem, a morte dos seus filhotes. Eles que são sensíveis, eles que têm... Imagina nós então, caramba, o reino animal está aí para nos mostrar. Então esse negócio de filosofar, falar bonito, que nós temos que encarar a morte como isso, alguma coisa está errada, cara. Se isso fosse tão natural assim, então... Os bichos, o reino animal que nos antecede o reino animal, não devia estar sofrendo assim. E eles não têm consciência nenhuma do que nós temos de morte, mas eles sofrem, então nós sofremos, né? Por que será, hein? Coisa para se pensar, não sei. Eu não sou filósofo, não sou psicólogo, não sou nada. Bom, deixa eu acompanhar o grupo aqui, que me interessa a opinião do grupo. Lucas, alguns anos atrás, muitas vezes eu estava acordando, mas eu não lembrava de quem eu era, onde eu estava, o que era aquilo, onde eu estava, uma coisa que meio desesperadora, pois há algum tempo começava a me lembrar, não sabia distinguir o que era a vida, o que era a morte. Olha que estranho, só temos medo do que é desconhecido. Concordo com você, Lucas, claro. Lígia, podem me achar mórbida, mas penso que se as pessoas se preparassem para morrer e tivessem consciência de que a vida física é temporária, viveriam com mais humanidade. Eu posso até concordar com o seu ponto de vista. Mas você há de convir, Lígia, que é difícil, hein? Difícil, se as pessoas se preparar para morrer. Bruno Ju, Lígia, isso é comum na cultura oriental, não é mórbido. Se preparar para a morte não quer dizer que você está esperando ansioso para... Boa, Bruno, boa colocação. Fabiana, temos que ter consciência que esta vida é temporária, o espírito não. Também não sei. Grego, Luiz Eduardo fala,
A hipótese de não existir nada depois da morte gera qual sentimento em você? Mudaria alguma coisa concretamente na sua vida? Mudaria. Mudaria sim. Hoje, boa pergunta para mim. Todos sabem que até 10, 15 anos atrás eu era totalmente oposto ao que eu sou. Né? Eu acreditava em, um monte de coisas. Vida após a morte, extraterrestres que nos visitavam, N coisas, está tudo aí testemunhado. Não preciso falar porque está tudo aí. Então, a minha preocupação, senhor Luiz Eduardo, meu querido Luiz Eduardo, se eu tivesse certeza de que não existe nada do lado de lá, eu ficaria muito mais tranquilo e não teria medo de morrer. Está aqui, eu estou falando aqui. E não estou me expondo não, estou falando a minha opinião. Se eu soubesse que não tinha nada do lado de lá, eu viveria melhor. E nem pensaria nessa palavra morte. O que eu temo, o meu medo, a minha preocupação é se existir alguma coisa lá. Respondi? Obrigado. Vamos lá? Cadê? O antagonismo se mantém dentro de cada um de nós, no jogo constante entre Eros e Thanatos. Já li isso aqui. Tá? As forças da vida, representadas por Eros, estimulariam o crescimento, a integração, a autoproteção e a sobrevivência. As forças da morte, representadas por Thanatos, alimentariam os instintos destrutivos e as atitudes de autossabotagem. Por exemplo, da conciliação dessas forças contraditórias, surgiria o equilíbrio e o vigor emocional necessários para mim. Bom, eu não quero me prolongar não, porque o texto é muito grande. O texto é muito grande e aborda muito bom, está aqui o crédito. Assim que terminar o nosso programa aqui, eu vou postar para vocês e eu gostaria que vocês lessem. Mas o importante é que a gente faça essa pequena reflexão aqui. Né? Gostaria que mais pessoas externassem a sua opinião. Está aí a Leung, espero vocês hoje à noite, Leung. Você, o Prestes, Evandro Luiz, está aí, meu querido amigo irmão. E eu gostaria de ouvir isso aqui. Eu gostaria que vocês assistissem novamente os 2 programas Vida Inteligente feitos com o Jorge, que fala sobre a morte. Tem um programa que a gente fala de vida após a morte. Isso aqui, mas isso é de cada um. Alguém tem que sentir aquilo como verdadeiro dentro de si. Né? Não é porque alguém falou, aquilo tem que reverberar dentro de você, essa crença, essa confiança. Né? Não porque você pratica uma doutrina, não porque você o padre que falou e não sei o que, não sei o que. Eu acho que esse é o grande medo. Alguém falou aqui e é isso mesmo, o medo do desconhecido. Né? A minha preocupação, o meu medo hoje, né? Hoje, interessante, né? Não era assim. É se realmente existir alguma coisa lá do lado. Aí é fogo, você acorda uma hora, né? Acorda uma hora. O processo da morte, dormir e não acordar, por exemplo, é a mesma coisa, né? Só que todo dia você acorda, então você não morreu. Aí você acorda num outro lugar, tá vendo tudo ali, hipoteticamente, tá vendo tudo, fala com um monte de gente, ninguém te responde, você atravessa a parede, vai abraçar alguém, não abraça nada, né? Putz. Aí não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Essa que é a preocupação. Olha lá. Valeu, Leão. Espero vocês lá. Lígia está rindo aqui. Do lado de lá está um fervo. Não temos que ter medo e sim responsabilidade com nossos atos, apesar de ser frase feita. Não fazer aos outros o que não quer para si. É uma boa prática. Tá aí. Então, isso que é o gostoso da vida, né? Cada um tem sua opinião, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem a sua experiência, cada um tem sua expectativa, cada um tem sua crença, opinião formada. Isso é maravilhoso. A vida é essa coisa maravilhosa. E se alguém souber do paradeiro da Délia, né? Manda um abraço para ela, que ela sumiu do nosso grupo aqui. Deve estar trabalhando muito. E espero vocês hoje à noite aqui, tá? Então vamos refletir sobre isso. E quem sabe a gente volta ao assunto. Falar sobre esse temor que a gente tem hoje. Eu já disse. Minha preocupação é que exista alguma coisa do lado de lá. Eu não tenho certeza nenhuma. Mas
Mas me preocupo que exista alguma coisa lá. Se existir alguma coisa lá, putz, aí é fogo, né? Significa que a vida não acaba aqui. E se existir alguma coisa lá, muitos suicidas, muitas pessoas que abreviaram sua vida, fizeram besteira, que a gente lê todo dia aí nos jornais, putz, devem estar do lado de lá, se arrependendo. Putz, eu não sabia que a vida não terminava lá. Já pensaram? Pensem nisso, tá legal? Um bom dia, fraterno abraço e um feliz sempre. Já estou disponibilizando o texto na comunidade. Tchau.